Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Eu sei, estamos com poucos vídeos novamente no canal, mas é que eu tô passando por mudanças, inclusive os próximos vídeos já vai ser com um cenário bem provisório, porque eu tô me organizando, tenham paciência comigo, eu juro, assim, ó, 2022, aquelas que ainda tem um mês, né, mas já tá aí, né? Então eu prometo que em 2022 o foco vai ser total aqui no canal, vai dar tudo certo. Pra isso já sabe, né, rolar todo aquele engajamento, assistir os vídeos, deixar o like, notificar o canal, não, ativar o sininho pro YouTube notificar vocês que tem vídeo novo. Mas muito bem, vamos ao que interessa. Assistir Lamp. E, gente, eu posso dizer que é uma experiência única. Eu resolvi trazer minha opinião para vocês, mas antes de começar o vídeo, já se inscreva, deixe o like, ative o sininho, toda aquela velha história e bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers eu vou avisar, então pode assistir o vídeo bem de boa. Tá, a história basicamente é um casal, o Ingvar e a Maria, vivendo de forma bem isolada numa fazenda, criando cordeiros e cultivando plantações. Porém, durante a lida com os animais, tem o parto de uma cordeira e na hora que sai o filhote, os dois se olham, as expressões são meio estranhas, a gente não consegue identificar muito bem o que está acontecendo, mas tem algo de estranho ali. Eles levam esse bebê para sua casa e passam a criá-lo como um filho deles mesmo. Não é spoiler nem surpresa para ninguém que esse filhote é, na verdade, um híbrido de humano com cordeiro. Lamb é uma coprodução entre a Polônia, a Islândia e a Suécia. Ele foi dirigido e coescrito pelo Vladimir Johansson e distribuído pela A24. De Hereditário, A Bruxa, Midsommar, Clímax, Saint Maud. Então ele tem esse estilo característico, né, dessa distribuidora. Então a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é: o trailer engana. Tal como aconteceu com A Bruxa. Assistindo, parece que é um filme de terrorzão dos mais tradicionais, cheio de susto, suspense, e não é bem assim. A grande verdade é que ele é bem lento. Tem um clima melancólico, sufocante. A fotografia, ela é sombria, fria, tem muita neblina, muita névoa. Tem praticamente só 3 pessoas em cena. E ali aquele filhote, né, que a gente não consegue identificar muito bem. O diretor usa a câmera com ângulos e planos diferentes justamente para causar essa estranheza e também para preencher, né, afinal de contas, como eu comentei, só 3 personagens e esse cordeirinho, essa cordeirinha, enfim. Então às vezes nós temos um plano bem aberto mostrando aquela imensidão vazia, porque não tem nada, ou ele restringe a nossa visão a um objeto específico, usa bastante o zoom, ou no rosto de alguém, na maior parte do tempo, e agora até me foge um pouco da memória, se não em todo o filme, tá? Não tem trilha sonora, então o que a gente escuta é o som do que tá acontecendo ali. Então é um garfo que bate na mesa, uma conversa, um respiro, um suspiro, barulho dos animais, do vento. E sim, muita gente vai falar que isso não é um filme de terror, porque ele não é assustador, mas incomoda. Justamente por conta de todos esses fatores que eu comentei, ele acaba sendo bastante sombrio e imprevisível. Você nunca sabe o que vai acontecer a seguir. Então, eu, pelo menos, assisti numa certa tensão do início ao fim. Lógico que o mérito também é do elenco, principalmente da Noomi Rapace, que faz a Maria, que tá muito bem mesmo. E os personagens, eles têm uma vibe bem de leve, tá? De o sacrifício do servo sagrado. Nem sempre as reações que eles têm em relação a algo que está ali acontecendo são as reações que a gente espera que eles tenham, ou que nós teríamos de repente. Diferentemente dos personagens animais, que eu sinceramente fiquei muito impressionada com as suas expressões. E eu tô falando sério, tá? Tanto do cachorro quanto dos cordeiros, a gente sabe exatamente o que eles estão pensando, ou enfim, né? Não que eles estão pensando, mas qual o sentimento deles ali naquele momento pelo olhar. Eu fiquei bem impressionada e encantada também. E como eu comentei, é um contraponto aos personagens humanos.
o que tem muito a ver também com a história, com a temática do filme. Na verdade, ele todo é muito bem feito, desde a parte prática, por exemplo, a hora que tem o parto dos bebezinhos lá, rolou mesmo de verdade, os atores que fizeram, que ajudaram, a marcação, o corte na orelha do filhotinho também, que é uma cena que incomoda, não é muito horrível, mas incomoda, né? E os efeitos visuais, principalmente ali daquela serzinha híbrida que mistura bizarrice com fofura, porque sério, é muito fofo. Então, ao mesmo tempo que o longa é denso, tenso, ele tem delicadeza e uma doçura. Além de uns simbolismos religiosos ali com Natal, Maria, Cordeiro, que eu vou comentar mais na parte com spoiler. Então, assim, pra resumir, eu gostei bastante de Lamb, tá? Porém, é aquele filme que tem que assistir de mente aberta, tem que saber que não é terror tradicional, não vai ter jumpscare, não vai ter essas coisas todas, tá? Ele incomoda por ser tão imprevisível, ele é tenso por causa das relações interpessoais, enfim, espero que vocês gostem tanto quanto eu. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers, eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. A primeira cena é uma nevasca e uns cavalos parecem estar fugindo de algo, e esse algo somos nós, é uma visão ali em primeira pessoa. Nós chegamos para a fazenda, a cena vai pro curral, os cordeiros estão ali bem assustados olhando para a porta, então assim, algo realmente vai entrar e uma cordeira cai no chão. Corta para o casal, o Ingvar e a Maria dentro da sua casa e nós notamos que é véspera de Natal. O filme é dividido nessa introdução em mais 3 capítulos, então agora começa o capítulo 1. É dia, não temos maiores informações sobre essas primeiras cenas e o casal tá ali lidando, né, com as coisas do dia a dia da fazenda. Até que rola o parto de uma cabrita, eles estão ajudando. E aí na hora que sai o bebê, os dois se olham e nós temos acesso só às suas expressões, que não dá para identificar se eles estão realmente assustados ou se eles estão assustados mas estavam esperando por aquilo, porém não naquele momento, não se entende muito bem. Eles levam aquele filhote para casa, começam a criar como se fosse filho deles mesmo. A gente só vê a cabeça por enquanto, né? Então, a princípio, é um cordeirinho, uma cordeirinha, na verdade, que eles dão o nome de Ada. Porém, a cordeira mãe, a mãe biológica da Ada, volta e meia, ela vai até a janela, foge do curral e vai até a janela onde fica o quarto do bebê. E aí, em um determinado dia, os dois saem para trabalhar. Quando voltam, a Ada sumiu e, procurando ali naquele desespero pelos arredores da fazenda, encontram a bebê com a cordeira mãe ali junto. E aí a Maria até briga com ela, diz: eu não te quero mais aqui, né? Vai embora e tal, cansei. E é nesse momento que nós vemos a criança por inteiro. E assim, é o corpo de uma criancinha mesmo, um braço é de cordeiro e a cabeça. E é muito bem feito, tá? Bom, chegamos no capítulo 2, a Ada tá maiorzinha, a Maria tem um pesadelo com vários cordeiros, aí tem branco, tem preto misturado e os seus olhos, eles estão todos como se tivesse o flash, sabe, batendo. Quem assistiu Missa da Meia-Noite ou assistiu meu vídeo sobre, sabe do que eu tô falando. Porém, ela acorda e se depara com a cordeira do lado de fora, de novo na janela, olhando ali meio que, né, parece estar chamando a filhinha. A Maria não tem outra ideia, pega uma arma e mata a bichinha. Enquanto isso acontece, nós temos uma cena de um carro chegando ali no meio da estrada. São duas mulheres e um homem, abrem o porta-mala e botam um cara assim pra fora que tava lá preso e vão embora. Esse cara é o Petur e ele vai até a fazenda e nós descobrimos que ele é irmão do Ingvar. Quando eles se sentam na mesa para comer, vem a Ada caminhandinho, vestida, e eu acho muito fofinha, sério, não tem como não achar. E o Petur, ele fica com uma expressão também que a gente tá ok, ele tá surpreso, mas ele inibe muito bem aquele sentimento. E aí depois ele pergunta pro irmão: que porcaria é essa? E o irmão fala: felicidade, você pode ficar aqui o tempo que quiser, desde que não se meta na minha vida e da Maria
e da Ada. Porém, o Pétor é aquele cara folgado, metido, e ele tá indignado com aquela história. Ele fala que eles estão brincando de casinha com um animal, depois ele dá grama pra Ada e faz ela, né, ir comer assim em 4 apoios, e aí o Ingvar chega, briga com ele, né? Imagina que absurdo. Pois num determinado momento tá o casal dormindo e ele pega a Ada, leva pra rua e aponta uma arma pra ela. Corta pra Maria levantando e vendo ele dormindo na sala com a Ada no colo. Capítulo 3, a Maria tá na frente de um túmulo escrito Ada, então nós entendemos que eles tiveram uma filhinha antes e algum acidente aconteceu, porque depois nós temos uma cena que parece ser um flashback do Ingvar correndo com o cachorro gritando pela Ada. Parece que já se passou um tempo, o Pétor ainda tá lá se dando super bem com a sobrinha, né, com a Ada. Depois eles estão todos dentro de casa vendo uma fita de um clipe do Pétor, que ele era músico e tal, estão dançando, bebendo, e ela vai até a rua, né, a cabritinha ali, e no olhar dela, no reflexo, a gente consegue ver que tem algo, uma criatura, né, em cima de 2 pernas, mas a gente não consegue perceber se é uma pessoa. O cachorro vai em direção e a gente só escuta aquele chorinho, sabe, de que deu ruim. Daí nós temos uma cena que eu gostei bastante, que é da câmera entrando em um quadro onde tem vários cordeiros, e aí no fundo fica só latido de cachorro, som de bezerro, um momentinho ali bem perturbador. Eles estavam todos bêbados, o Ingvar vai dormir, a Ada dorme com ele, e aí o Pétor larga assim pra Maria: a Ada sabe que você matou a mãe dela? Sim, a cordeira, né, a mãe biológica. A Maria sente que aquilo é uma chantagem, uma ameaça, e aí eles se beijam porque tem essa coisa estranha entre os dois, né, o cara fica pressionando ela, não se sabe se eles tiveram um caso no passado, ou enfim, é só uma atração doentia dele. Aí eles se beijam e a Maria tranca ele dentro de um quartinho, né, tipo assim, fica frio aí depois ela abre e diz: vambora. Daí ela leva ele até um ponto de ônibus, o cara vai embora de fato. Enquanto isso, o Ingvar e a Ada acordam, saem pra caminhar. Quando a Maria volta, ela enxerga alguma coisa e sai correndo na direção deles. É aí que nós vemos um cordeiro adulto, híbrido, igual a Ada, só que assim, muito mais sombrio, muito mais assustador. Ele atira no Ingvar e sai caminhando com a Ada de mãos dadas, assim, fazenda fora. A Maria chega a tempo de ver só o marido morto, começa a chorar até que ela se levanta, fica com um olhar perdido e pensa de fato assim: perdi. Essa é a sensação que eu tive, né, vendo ela, e o olhar dela vai direto pra câmera, direto pra gente. Uma mistura de tristeza e conformidade pelo que aconteceu. Até me parece que ela sabia o que tinha acontecido, que esse ser existia. Porque esse bichão aí nada mais é do que aquele que chega lá no início e, enfim, acaba engravidando a cordeira. Engravidando a cordeira na véspera de Natal. E o cordeiro, ele tem um simbolismo religioso de acordo com a Bíblia, né, da Igreja Católica. Conta-se que esse foi o animal que Moisés sacrificou a Deus agradecendo pela libertação do povo hebraico. E, bom, a mãe adotiva dessa criança híbrida é a Maria, né? Então, o que vocês acham que o filme quis dizer com tudo isso? À toa, eu acho que não foi. E então, o que vocês acharam de Land? Gostaram tanto quanto eu? Não gostaram? Tem mais alguma coisa que vocês notaram, perceberam que eu não comentei aqui? Deixem nos comentários, me sigam lá no Instagram, @morena dos anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.